Em 1872, um navio foi encontrado navegando sozinho no meio do Oceano Atlântico. Sem ninguém a bordo, sem sinais de luta, sem explicação. A tripulação havia simplesmente desaparecido e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. O nome do navio era Mary Celeste, e o que aconteceu com ele se tornou um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Tudo começa em novembro de 1872. O Mary Celeste partiu do porto de Nova York com destino a Gênova, na Itália. Era um navio mercante, robusto, bem construído, em boas condições. A bordo estavam 10 pessoas. O capitão Benjamin Briggs, um marinheiro experiente e respeitado, sua esposa, Sarah, a filha do casal, Sofia, de apenas 2 anos, e 7 tripulantes. A carga era simples, mais de 1000 barris de álcool industrial. Nada de especial, nada que indicasse qualquer perigo. O navio zarpou no dia 7 de novembro, e durante os primeiros dias tudo correu normalmente. Quase um mês depois, no dia 4 de dezembro de 1872, outro navio chamado Dei Gracia navegava pela mesma rota. O capitão do Dei Gracia, David Morehouse, avistou um navio ao longe. À primeira vista, parecia apenas outro barco seguindo viagem, mas algo não estava certo. O navio se movia de forma estranha, as velas estavam parcialmente soltas, não havia ninguém no leme, e não havia nenhum sinal de atividade a bordo. Morehouse decidiu se aproximar, e o que encontrou mudou a história da navegação para sempre. Quando a equipe do Dei Gracia subiu a bordo do Mary Celeste, encontraram algo perturbador. O navio estava em condições razoáveis de navegação. Não havia danos graves no casco, não havia sinais de tempestade violenta, não havia sinais de ataque, não havia sinais de luta. A carga estava praticamente intacta. Os pertences pessoais da tripulação estavam lá: roupas, objetos, ferramentas. Os suprimentos de comida e água estavam em quantidade suficiente para meses. Tudo sugeria que o navio poderia continuar sua viagem sem problemas, mas não havia ninguém, nenhuma pessoa, nenhum corpo, nenhum vestígio de vida. E aqui começam os detalhes que transformam este caso em algo realmente estranho. O diário de bordo foi encontrado. A última entrada era do dia 25 de novembro, 9 dias antes de o navio ser encontrado. Nada no registro indicava qualquer emergência. Nada sugeria pânico ou problema grave. Apenas anotações normais de navegação. E depois, silêncio. Outro detalhe que chamou atenção: o bote salva-vidas não estava a bordo. Isso indicava que, em algum momento, a tripulação decidiu abandonar o navio. Mas por quê? O navio estava navegável, a carga estava intacta, não havia furo no casco, não havia incêndio, não havia nada visível que justificasse abandonar um navio em pleno oceano. E mesmo que tivessem entrado no bote, nenhum deles foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum destroço, nenhum vestígio. 10 pessoas desapareceram sem deixar nenhum rastro. A notícia se espalhou rapidamente, e com ela, as teorias. A primeira hipótese foi pirataria, mas nada havia sido roubado. A carga estava lá, os objetos de valor estavam lá. Piratas não abandonariam um navio inteiro com carga intacta. A segunda teoria, motim. Talvez a tripulação tenha se revoltado contra o capitão, mas não havia nenhuma evidência de conflito, nenhuma mancha de sangue, nenhuma arma fora do lugar. E o capitão Briggs era conhecido por tratar bem sua equipe. A terceira possibilidade, uma tempestade. Talvez o mau tempo tenha assustado a tripulação a ponto de abandonarem o navio às pressas. Talvez tenham entrado no bote salva-vidas e se afastado esperando o navio explodir. Mas a explosão nunca aconteceu. E sem a corda que os ligava ao navio, o bote teria sido levado pela corrente.
e eles nunca mais teriam conseguido voltar. Essa é considerada a explicação mais racional, mas mesmo ela tem falhas, porque quando o navio foi encontrado, apenas 9 dos mais de 1000 barris estavam vazios. Seria isso suficiente para causar tanto pânico em marinheiros experientes? Houve um julgamento formal. O Tribunal do Almirantado Britânico investigou o caso por meses. Ouviram testemunhas, analisaram evidências e, no final, não chegaram a nenhuma conclusão definitiva. O caso foi encerrado, sem explicação oficial. Mais de 150 anos se passaram e o Mary Celeste continua sendo um dos maiores enigmas do mar. Não porque algo terrível tenha acontecido, mas porque nada parecia estar errado. Esse é o ponto mais perturbador. Não havia motivo visível para aquelas 10 pessoas abandonarem o navio, e ainda assim, elas abandonaram e desapareceram, sem deixar rastro, sem deixar resposta. O oceano é vasto e guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. O Mary Celeste navegou sozinho por dias antes de ser encontrado. Vazio, em silêncio, como se estivesse esperando que alguém fizesse a pergunta que até hoje ninguém conseguiu responder. O que aconteceu naquele navio? Para onde foram aquelas 10 pessoas? E por que abandonaram a única coisa que poderia tê-las mantido vivas? Talvez nunca saibamos, mas o mar lembra, e o silêncio do Mary Celeste continua ecoando. Depois de mais de um século, ainda sem resposta. O que você acha que aconteceu a bordo do Mary Celeste? Pânico? Acidente? Ou algo que ainda não conseguimos explicar? Deixe sua teoria nos comentários, porque até hoje esse caso permanece aberto.